pensamento que lhe vem à mente quando escuta a palavra cemitério? Morada, paz, morte, assustador, talvez, assombrado. Há quem morra de medo de entrar em um cemitério e quando tem que entrar, anda todo desconfiado pelos mausoléus e tumbas, com medo até da própria sombra e do som que sai dos próprios passos. Muitos cemitérios são projetados para serem lugares tranquilos e serenos, com árvores, lápides e um ambiente geralmente silencioso. Mas claro que esse ambiente pode parecer sombrio e contribuir para sentimentos de solidão e medo por conter pessoas que já estão do outro lado. São locais intrinsecamente inquietantes e, mesmo os mais bem preservados e higienizados, carregam consigo uma atmosfera indescritível de morte e decadência. Mas e quando esses ambientes de paz para os mortos e os sons naturais dão lugar aos relatos sobrenaturais e visagens de seres de outro mundo? Você já vivenciou uma experiência assombrosa dentro de um cemitério? Pois esse é o tema do episódio de hoje, no qual falaremos sobre cemitérios assombrados. E a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos. Gente, silêncio, por favor. Ouvintes, adentrem comigo, todos em silêncio. Ninguém pode falar muito alto, pois não queremos atrapalhar os moradores da residência. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Tupá Guerra. Oi, gente. É pra falar baixinho, pra não incomodar os moradores? Então eu falo baixinho. Tá bom, então. E temos aqui uma moradora, inclusive, olha, nossa queridíssima Gabi Laroca. Eu gostaria de falar que se algum dia eu for assombrar um cemitério, eu quero assombrar o mesmo cemitério que o Andrei tiver enterrado, só pra eu poder ficar perturbando ele até na pós-morte, tá? Então, Andrei, a gente combina que quando a gente morrer, você vai primeiro porque você é mais velho, né? E a gente sabe que é a ordem natural. E eu sou muito nova, né? Eu tô aqui no auge dos meus 18 anos. Fez semana passada, né? Parabéns, aliás. Obrigada, maioridade. E a gente combina pra ser enterrado no mesmo lugar, tá bom? Entendi. Eu sinto que a gente tem essa questão kármica de que vai durar bastante nessa relação aí. Temos aqui também nossa queridíssima Ira Croft. Estamos aqui numa mesa, aliás, estamos aqui num lugar muito bom, né? Amantes de bruxas, demônios, fantasmas, espíritos, todo mundo gosta disso daqui, né? Então acho que eu tô no lugar perfeito pra hoje. Aliás, se alguém tiver com algum encosto aí também, pode convidar pra conversa. A Ira tá com seu vinho de plástico, né? De garrafa de plástico, né? Sim, deu treve, 600 ml, ruim pra caramba, dividido entre 10 amigos, todo mundo sem dinheiro pra ir no cemitério. Exatamente, calor de 40 graus, todo mundo à noite no cemitério. Lá em Registro ainda, mano, lá do cemitério de Registro, adoro, nossa. E aí os mortos dormindo ali, tem os jovens ali bebendo vinho ruim. Depende. E temos aqui um convidado incrível. E eu gostaria já de te perguntar o que te assombra, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Andrei. Poxa, meninas, que prazer estar aqui. O que me assombra, não sei, vamos ver. Eu tô muito feliz de estar aqui agora, eu não tô pensando nisso agora não, vamos ver. Quando acabar eu te falo. A brincadeira é porque o Thiago, ele tem uma iniciativa incrível, um projeto incrível chamado Que Te Assombra, que inclusive já tivemos parceria, já andamos aqui pelo Centro Assombrado de São Paulo. Por que Centro Assombrado? Porque só precisava falar centro, né? Que ele naturalmente é assombrado, né? Quer falar um pouquinho desse projeto antes da gente continuar esse podcast, Thiago? Pô, obrigado, André. É um projeto meio que ele vai mudando ao longo do tempo. Então, ele começou, eu até falei para vocês, não me canso de dizer que vocês foram uma das grandes razões dele existir, né? Ali no meio de 2021, aquela segunda onda de Covid, a gente vendo pessoas transformando em números, histórias transformando em
né, sendo apagadas, a gente com aquela loucura que foi. E eu pensei que, de verdade, estava consumindo compulsivamente todo tipo de conteúdo do mundo freak. Muito do que eu li, por exemplo, Assombrações do Recife Velho, graças a vocês. Que foi o livro que baseou demais essa primeira ideia do Que Te Assombra, de ir atrás das histórias de Campinas, que é a minha cidade natal. Embora eu trabalhe e viva em São Paulo, eu estava em Campinas nesse período, então eu reunia as histórias de Campinas, só que faltava a coisa, para mim, mais legal, que era de levar as pessoas nos lugares que eu havia pesquisado. E quando a gente pôde fazer isso, né, assim, quando as medidas sanitárias começaram a nos permitir voltar a circular, a gente começou a organizar. Eu sou advogado, sou roteirista, não devia nem ter falado isso, que todo mundo vai parar de ouvir, vai ficar com raiva de mim. Eu sou advogado, sou roteirista e compositor também, vou deixar um pouco melhor, mais ameno o clima. E a gente começou a levar as pessoas para esses lugares, inicialmente no centro da cidade de Campinas, depois pro Cemitério da Saudade, e eu percebi que tinha um borogodó esse assunto. E a gente trouxe o projeto para São Paulo e começou a levar para outras cidades. Aqui em São Paulo foi um sucesso esquisito. A gente teve uma experiência juntos, vocês viram, vai muita gente, a galera gosta. Aqui é muita gente. E tem outros projetos, assim, é sempre muito lotado. O de vocês foi o primeiro que a gente conseguiu ir, porque é muita gente, é muito difícil conseguir, você fica na fila pra ir visitar os cemitérios, né? Muito obrigado. Mas assim, a gente deixa em todo mundo no final, por isso que vai bastante gente também. Eu detesto coisas exclusivas, assim, eu gosto de todo mundo junto, meio caótico mesmo. E aí a gente começou a fazer, e eu comecei a ficar completamente apaixonado por cemitério, porque o cemitério, na verdade, claro que hoje a gente vai falar de um tema muito específico, e que faz parte desse território, e faz parte desse território de maneira meio careta até, porque as histórias sobrenaturais, elas são um patrimônio imaterial da sociedade, das comunidades. Então, hoje isso é estudado, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, a professora Elisiane, que é uma grande referência acadêmica nossa, ela fala com toda segurança que as histórias que a gente conta, inclusive nessa dimensão, são patrimônios e precisam ser protegidas. Então, claro que a gente cuida de um monte de coisa dentro do cemitério, minha preocupação sanitária, eu tenho preocupação com o mobiliário funerário, a gente estuda arte tumular, só que as histórias sobrenaturais, elas também são um patrimônio das comunidades, porque elas trazem em si as experiências das pessoas que vivem, Sim. que sofrem, que passam, porque no final das contas, né, para quem acredita, para os believers ou não believers, os believers têm uma explicação espiritual, mas para os não believers, as histórias sobrenaturais, as histórias de fantasmas nada mais são do que metáforas dessas feridas que continuam abertas e que a gente não resolve nunca, né? No nosso país é o que não falta. Então, os cemitérios são grandes guardiões disso também, né? Eu quero só fazer um adendo no que você tá falando, né? É algo que a gente fala muito do podcast Aconteceu Comigo e hoje das apresentações ao vivo que a gente tá fazendo, que as histórias, principalmente as histórias de fantasmas, histórias de espíritos, histórias também de outras deidades, né? Porque são criações humanas, né? São histórias que falam mais sobre nós mesmos do que os próprios fantasmas, né? As histórias, os relatos das pessoas que viveram essas experiências são histórias sobre as suas casas, suas famílias, seus bairros, suas comunidades. É história sobre nós. A primeira pergunta que o André me fez era o que me assombra. Quando a gente criou o projeto, me assombrava muito mais o fato causador das histórias sobrenaturais do que elas em si, né? Eu comecei em Campinas, tem uma porrada de violência contra a mulher, uma história de escravidão vastíssima na cidade, né? Campinas notoriamente é conhecida como uma dessas cidades que existia um grau de crueldade, se é que dá para falar isso da escravidão, né? Se existem acentuações de uma coisa horrorosa já, mas era uma das cidades que tinha essa fama de muito cruel, então as nossas histórias, elas são costuradas em cima desses acontecimentos. As de São Paulo têm outro recorte, as de BH tem outro recorte, do Rio tem outro recorte, mas elas sempre transitam nesse universo. E os cemitérios são guardiões disso, porque no final mesmo das contas, os cemitérios, eles transitam muito nos domínios das dores humanas, né? A gente tem dores físicas, espirituais, sociais e psíquicas. E o cemitério, ele administra tudo isso. Então, no final das contas, ele é um grande elaborador de processos, né? E eu acho que a gente tem muito a falar sobre isso, inclusive para apresentar diversas histórias sinistras aqui. Mas antes, deixa eu dar um recadinho rápido aqui. E eu prometo que eu já te libero pro episódio. Então, Murilo, sobe a música. Dia 11, vulgo esse sábado, na semana de publicação desse episódio,
vai rolar o Freak Day. Para você que não sabe, o Freak Day é um evento online de 8 horas de duração, repleto de conteúdo exclusivo e gratuito para os fãs e ouvintes do Mundo Freak. Com a participação de podcasters e convidados especiais, o dia, promete ser uma experiência bastante interativa e muito, muito, muito legal, com atividade, bate-papo, história compartilhada. Galera, gente, vocês não têm ideia, vão ser 8 horas de conteúdo. Sábado, você não tem nada pra fazer no sábado. Eu tenho, mas tipo assim, não durante 8 horas, né? Que tal você aparecer lá pra gente fazer uma festa super maneira? Pra vocês que reclamam aí, Andrei, vocês só fazem evento em São Paulo, nananana. É uma oportunidade, um evento único, exclusivo online, em live no nosso canal no YouTube. A gente tá investigando se a gente vai conseguir fazer ao mesmo tempo na Twitch, mas é importante vocês já seguirem o nosso canal, que além dos conteúdos que a gente já tá lançando lá, vai rolar essa live por lá. O link vai estar no post desse episódio, no nosso site mundofreak.com.br. Além disso, faremos durante o evento a reestreia do nosso Apoia-se. Vocês sabem que a gente ficou muito quietinho com relação ao Apoia-se, principalmente durante o período de exclusividade do Spotify, né? Que a gente estava profissionalizando e tomando conta de várias coisas aqui da casa, etc e tal. Mas decidimos reorganizar a casa, reorganizar tudo e atender a diversos pedidos de vocês. Eu vou dar um pequeno spoiler para vocês. Teremos grupos exclusivos de apoiadores para os apoiadores. Grupos exclusivos de apoiadores para apoiadores. Mas vamos lançar muito mais do que isso, metas incríveis, que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem balançados. Caso você ainda não apoie, não apoie agora, quando eu tô falando. Apoia sábado. Eu quero que vocês escutem a proposta indecente que eu falei com vocês. E lançaremos aí a Iniciativa 3%. Você sabe o que é a Iniciativa 3%? Não sabe? Você saberá no sábado. E você receberá um convite. Você talvez possa recusar, mas você vai ficar balançado que eu sei, hein? Olha aí. E é claro que também como parte desse compromisso, né, que a gente tá fazendo uma live, nós não estamos alheios às coisas que estão acontecendo no nosso universo. Durante o Freak Day também faremos uma campanha de arrecadação de doações para ajudar o Rio Grande do Sul em meio a tantas tragédias e enchentes que, tá afetando a vida de tantas pessoas, assim. A gente tem bastante ouvintes que moram no Sul, espero que todos vocês fiquem bem. Tenho amigos que estão passando por perrengues inacreditáveis e a gente tá vendo tudo isso acontecer com o coração na mão. Então é uma forma também da gente unir forças, assim, com a galera freak de todo o Brasil, pra gente também fazer campanhas de arrecadação, né? ONGs, instituições que estão ajudando, né? Coisas que a gente vê que é de confiança. Então também vai ser uma oportunidade pra gente rir, se divertir, ajudar e, por que não, também receber coisas legais e metas legais aí pra vocês, tá bom? Então se prepara, Mundo Freak Verso agora ganhou mais um ícone aí, que é o Freak Day, que a ideia, quem sabe, a gente fazer um por ano aí, pelo menos, né? Vão ser 8 horas de conteúdo, como eu falei, sábado, agora, dia 11, a partir das 4 horas da tarde. Ative lá o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Então é isso. Vamos então, vou até abaixar aqui o tom de voz. Vamos falar então sobre fantasmas e sobre assombrações além túmulo? Vamos voltar aqui, gente. Vamos pro papo. Sempre antes da gente começar um papo aqui, a gente tem um preâmbulo pra gente falar um pouco da importância do porquê que é importante a gente estar falando sobre isso. Ou porquê que é interessante as pessoas passarem a prestar mais atenção sobre isso, né? E não é a primeira vez que a gente fala sobre cemitérios, nem num contexto... Acho que a gente já chegou a ter algum outro episódio que a gente acaba citando um ou outro cemitério. Acho que a gente nunca fez um compilado como esse, se eu não me engano, né? 500 episódios, me desculpem aí, ouvintes, se eu estiver esquecendo de algum aí no meio do caminho. Mas a gente sempre tá falando de morte aqui no Mundo Freak, né? E eu acho que é muito interessante você ter puxado, Thiago, essa origem do seu projeto de ser num timing tão curioso quanto o seu pandêmico, né? Que foi justamente onde a gente foi completamente atravessado por esse processo, a ponto do processo ficar até engarrafado, né? Infelizmente, pela quantidade, e que muita gente que não teve contato com a morte nesse período conheceu pessoas muito próximas que tiveram contato com a morte e acabaram sendo arrastadas juntos dentro desse processo, e é aí que a gente discute muito, e eu lembro da gente ter discutido isso bastante, muito próximo ali da época, justamente sobre o quanto que aqui no Ocidente a gente cada vez mais se afastou desse processo que não tem como mentir que, é natural. A gente vai passar por isso, nossos parentes vão passar por isso, os nossos filhos e a próxima geração vai passar por isso no sentido de que a gente se vai também, né? Isso é a única certeza que a gente tem nesse sentido, e como que isso também ajuda a gente a formar, de certa maneira, até uma sociedade doente, né? Uma sociedade que não pensa pro futuro, uma sociedade que você conversa, às vezes, até com uma pessoa mais velha, né? E vira aquele tabu, do tipo, como assim, você tá torcendo pra eu morrer? Você espera que eu morra?
Meio que sim, né? Eu espero, porque se você não morrer vai ser preocupante, né? Você vai... Eu acho que é isso que no mínimo que a gente espera, né? É um vampiro! Eu acho que a gente comentou muito sobre isso nos episódios, e principalmente um especial, sobre lutos. A gente teve outros temas que a gente não falou sobre cemitério especificamente, mas a gente relacionou e falou sobre isso, tanto antes da pandemia quanto depois, porque a gente perdeu um pouco desse processo de luto nesse período, e a gente também comentou sobre isso aqui. O problema, sabe qual que é? Eu acho, assim, pela minha experiência, não sou exatamente... Eu falei pra vocês, né, um pouquinho em off, que a pedra fundamental, eu falei que vocês são a grande inspiração e são mesmo pra colocar em prática isso tudo, mas talvez um acontecimento da minha vida tenha sido meio definidor disso tudo, que foi a perda da minha sogra. Ela morreu em 2018 com câncer, foi muito rápido, e a gente só conheceu o cuidado paliativo 3 semanas antes dela morrer. 3 semanas antes dela morrer, pra ela continuar sendo atendida em casa, eu tive que ir numa consulta com a minha esposa pro cara receitar mais quimioterapia pra ela. Não fazia o menor sentido. Ela morreu depois de 3 semanas. E aí, eu falei, cara, como é importante a gente ter alguém que nos prepare pra esse momento. E foi isso que eu tive com médicas paliativistas. Lógico que não encerra, não vai exaurir a dor que a gente vai sentir, como você vai administrar isso, só que você humanizar esse processo é muito importante para começar a elaborar exatamente o que a gente está falando, que é o luto. Então, o que aconteceu na pandemia, e aí vem a segunda vez que eu mudei o que me assombra, porque na pandemia, não sei se vocês vão lembrar, o primeiro caso fatal de Covid, eu lembro perfeitamente, era uma senhora que era empregada doméstica, trabalhava numa casa de 2 granfinos que voltaram, eu sei a história inteira, eles voltaram da Itália, doentes, deve ter contaminado todo mundo no avião, contaminaram essa senhora, a senhora voltou para casa, passou Covid para todo mundo na casa dela e morreu. Eu lembro da história. Minha tia morreu em 2021, eu não lembro, ela virou um número, ela virou 3 mil no dia, 2 mil não sei quanto no dia. Então, esse dado para mim foi também importante, porque eu percebi que o que me assombrava nesse segundo momento era a falta de memória, era o esquecimento. E o luto, na verdade, é exatamente por essa falta de maturidade até nós. Eu acho que ela vem muito de uma culpa católica portuguesa, um catolicismo português, porque não é no Ocidente. Você vê no México, a galera trata melhor a morte. São católicos também, tratam melhor a morte. Então não é uma questão só do Ocidente. Eu acho que tem um pouco do nosso catolicismo português isso, uma coisa de culpa e tal. Eu diria que não é do catolicismo português. Uhum. Eu diria que é especialmente uma característica do século XX. Eu realmente não diria que é do catolicismo português, porque o catolicismo ele é muito pensado para a morte e para o luto, né? O catolicismo sempre foi. E o português, especificamente, eles são muito ligados à morte. Até aquela ideia das igrejas que tem em Portugal, as igrejas de ossos, que são essa ideia de te lembrar da morte. De Évora, né? Isso. E aqui no Brasil, eu tenho um amigo que estava estudando isso no doutorado, mas ele não terminou o doutorado. Mas enfim, ele estava estudando manuais de boa morte, que eram manuais da Igreja Católica para que as pessoas pudessem morrer de uma forma boa. Era uma forma de você se preparar durante toda a sua vida para a morte. E isso era muito comum no Brasil, até o século XIX, pelo menos, era o padrão, assim, que os católicos, eles passavam a vida se preparando para a morte. Então, a morte, ela fazia muito parte do ciclo. E é a partir do momento que a gente tem uma medicalização da morte, que não é muito eu diria que não é uma influência portuguesa, é uma influência mais, não é nem britânica, é uma influência do momento de medicalização da sociedade, e que a morte vai sendo tirada da gente, né? A morte passa a ser no hospital, os corpos deixam de ser velados em casa. E daí começa também essa coisa que é muito século XIX, o medo da coisa morta, porque contamina, porque é doente, porque, enfim, e traz doença, e daí isso vai juntando, assim. Mas, eu só não colocaria... Eu coloco várias culpas nos portugueses, nessa não. Dessa vez a culpa não é do português católico. Agora... mas é engraçado, porque o grande motivador da instituição dos cemitérios é o fenômeno da teoria dos miasmas, né? Que é mais ou menos o que você está falando. Sim. Lá no comecinho, né? Do século XIX, né? Até antecede um pouquinho, né? O século XVIII, final do século XVIII, né? E é isso, é esse momento de transformação da morte de uma coisa natural para uma coisa terrível e anti-higiênica e que deve ficar longe de todos. O México é uma questão particular porque tem muito a ver com os povos indígenas anteriores. A relação deles com a morte tem muito mais a ver com os povos indígenas do que com... E daí eles são muito particulares nisso, assim. Mas isso é culpa dos vitorianos, em geral. Acho que é muito
significativo quando a gente pensa em morte e luto hoje, né? Pensar como, enquanto sociedade e enquanto uma sociedade ocidental, nós passamos por um longo e lento processo de expulsar a morte do nosso cotidiano. Então, enquanto lá no medievo, digamos, fazendo uma balizada aqui, a morte era algo mais doméstico, porque as pessoas morriam também, era mais... Não que as pessoas não morram hoje, gente, não é isso, mas assim... A morte, ela estava muito mais no nosso dia a dia. Crianças faleciam de forma muito mais comum, né? E quando a gente foi se aproximando ali, modernidade, mais contemporaneidade até mais, a gente foi expulsando, a gente foi passando por esse processo, assim, de tirar a morte, de tirar o luto do nosso dia a dia, né? De tirar e transformar em um tabu. Porque o cristianismo, ele sempre encara a morte como uma etapa na vida, né? Ele prepara você na terra pra morte, né? Tem toda aquela questão de você viver uma vida aqui para ser recebido, né? Então a morte faz parte do cristianismo. Mas eu acho que, de um ponto de vista ocidental, nós passamos por esse distanciamento, né? É algo muito que o Norbert Elias falou na Solidão dos Moribundos. Ele é um sociólogo, ele fala como a gente vai afastando as pessoas que estão morrendo do nosso convívio e elas acabam morrendo sozinhas, porque a gente não sabe lidar com isso. O Felipe Herrier também tem uma história do Ocidente sobre a morte, né? Então é um assunto que eu acho muito interessante, porque a gente hoje trata como uma coisa sinistra, como algo sobrenatural, cemitérios são parte, e na verdade faz parte da vida, né? Faz parte das nossas memórias, faz parte de quem nós somos, né? Então, assim, eu acho um assunto sensacional e eu adorei ouvir o Thiago falar, porque é muito, assim, de um ponto de vista histórico, de memória, a gente tem que conversar mais sobre esse assunto, a gente tem que valorizar mais essas coisas. É muito, eu sou apaixonado por isso e falei, e o propulsor desse lance foi exatamente uma experiência pessoal que a gente decidiu não se afastar de quem estava morrendo, ao contrário, e como isso tem desdobramento no aparelho médico, porque você imagina que se você não faz a escolha do cuidado paliativo, por exemplo, minha sogra, ela pôde ficar no quarto com a família inteira junto e ela morreu 2 dias depois. 2 dias depois. Se ela não tivesse feito uma escolha, se ela não tivesse feito esse testamento vital e entrado no hospital com ele, ela teria ido para uma UTI, ocupar o espaço de alguém, porque UTI não é lugar de você entrar para ficar, é lugar de você entrar para sair. Então é um acidentado, é um cara que vai ter chance de sair. Não é alguém que está com câncer terminal que vai lá e vai ficar sozinho e vai morrer sozinha. Ela morreu de mão dada com a família. Sabe, foi uma cena, a cena da minha... eu juro, eu não vou falar mais disso, de cuidado para ele, mas a cena da minha sogra morrendo foi a seguinte: tava a família inteira no quarto, o cunhado dela, como ela não deglutia mais, ele levava sempre sorvete de limão, porque passava no lábio dela. Então ela sentiu docinho, tal, geladinho, era uma sensação gostosa. Quando ele chegou, ela morreu. Todo mundo ficou comovido, então tava um filho almoçando, a outra filha rezando, a outra filha conversando. Tinha umas 7, 8 pessoas dentro do quarto. A hora que eu cheguei de São Paulo, eu cheguei em fazia uns 15 minutos. Tava todo mundo comovido, ela tinha acabado de morrer, só que ele tava distribuindo sorvete. A hora que eu entrei, tava todo mundo com o olho todo vermelho, todo mundo tomando um sorvete. Essa foi uma das cenas mais loucas que eu vi na minha vida. Porque o cara tá distribuindo sorvete para as pessoas chorando do lado de uma pessoa morta. Quer dizer, tem coisa mais... Que demais. Assim, esquisitamente humana do que isso. Eu nunca tinha visto uma coisa... Foi por isso que eu fiz um doczinho com o pessoal da FCM, que eu falei, eu preciso tentar mostrar para as pessoas o que é ensinar cuidado paliativo para o aparelho médico. Porque, pasmem, em 2018, a Unicamp era a primeira universidade que tinha inserido na grade dos alunos de medicina cuidado paliativo. Não existe, não sei nem se está ainda. Não sei nem se tem em outras hoje em dia. Hoje a gente fala mais de cuidado paliativo, mas em 2018 não teve. Vocês imaginam isso no efeito depois da pandemia? Um monte de gente com problema respiratório, um monte de gente que não conseguiria sair do como é que... Porque, poxa, estão... realmente a morte é um instante muito maluco e que a gente ignora e perde muita oportunidade por isso. Eu acho que esse é o grande coisa. Se minha sogra não tivesse feito uma escolha, ela teria morrido sozinha no leito de UTI, gelado, ouvindo o aparelho, ao invés de ouvir as pessoas que ela gostava, de mão dada com as pessoas que ela queria. Quer dizer, era um negócio muito louco, gente. Então a morte é um negócio... Não adianta. E outra coisa, e agora a gente vendo os cemitérios, a partir dessa perspectiva, eu me reconecto e eu sou um cara cético, tá? Vocês vão ver, assim, eu não acredito eu acredito em quase nada. De vez em quando esse quase me pregam as peças, mas eu acredito em quase nada. Pô, eu já ia perguntar se você viu algum fantasma, espírito de famoso nesses cemitérios que você já passou, pô, Thiago. Famoso não, mas
contar uma história esquisita. Ah, Essas que moram no quase. E como eu me reconecto com pessoas que já morreram. Por exemplo, aqui no Cemitério da Consolação, eu tô completamente... Eu conhecia Luiz Gama, de ouvir livro de história. Mas, cara, que história apaixonante. Toda vez que a gente passa lá, e, pô, eu conto uma história de fantasma no Consolação, e conto a história do Luiz Gama mesmo do lado. Então dá pra gente contar tudo, porque tudo faz parte desse território mágico, que é uma noite no museu. O cemitério é uma noite no museu quando você vai pro cemitério, entendeu? O Cemitério da Consolação você vai depois no túmulo do Spike, que era um cachorro que foi abandonado, é o único bichinho enterrado na Consolação. Depois você vai no Matarazzo, que tem a história, depois acho que a gente vai entrar nas histórias, né? Tem a história do Coveiro Fantasma, Antoninho da Rocha Marmo, os milagreiros que transitam nesse universo, que é o meu objeto de estudo, a coisa que eu mais amo na vida é estudar milagreiro de cemitério, mas que transita nisso, no sobrenatural, na fé, no poder de conversão de dores, que é um negócio mágico. É uma puta morte trágica, que depois de um tempo as pessoas estão rezando e o milagreiro tá ajudando. Nossa, cemitério é muito legal. Eu concordo. E eu queria dizer que a Gabi falou e eu tava só pensando assim, historiador não tem jeito mesmo não, né? Historiador adora um cemitério. Eu conheço pouquíssimos historiadores que não são fascinados por cemitério e por morte e por toda essa perspectiva, assim. Porque é fascinante e é muito humano, e muito do que a gente sabe do passado vem também dos cemitérios e dessas práticas de enterro, ou enfim, né, não precisa de ser enterro necessariamente, mas essas outras práticas, assim. Então é muito legal. Não, e os cemitérios, assim, eu passei um período no final do ano e começo do ano em Roma. Eu só fui em cemitério. Só fui em necrópole, fui na necrópole do Vaticano, fui na necrópole de São Sebastião, São Calixto, fui num monte de lugar. Tem um lugar que chama Fossa Ardeatina, que é o lugar onde houve o maior massacre nazista contra o povo italiano. Um negócio louco, assim, uma crueldade. E como eles tratam em cada instância, em cada tempo. A gente tá falando de assombração, os romanos morrem de medo de fantasma, por isso que eles não destruíam nada cristão ligado a... Vocês podem explicar melhor. Se eu falar alguma besteira, me corrijam mesmo. Mas assim, nas catacumbas, que você tem a catacumba de São Calixto tem 22 quilômetros de extensão das galerias. Os romanos deixavam, porque eles achavam, bom, enquanto esses caras estiverem enterrados aqui, enquanto a gente estiver deixando esses caras aqui, eles não vêm para cima da terra assombrar a gente. Então eles não... É interessantíssimo, assim, o jeito que cada um vê. E essa viagem que eu fiz foi muito legal por isso, assim, até para reafirmar também o potencial turístico, econômico que tem e que pode ter isso. É um negócio que a gente também não explora aqui. Ele não tá nem aí para o cemitério, né? E as particularidades do cemitério. É que o cemitério São Luís, lá no Capão Redondo, cara, ele conta uma história. Cada cemitério conta uma história a partir de outras tantas pessoas que estão lá, né? No canal daquela moça, a Kathleen... Eu não lembro. Eu também não lembro do sobrenome, mas é Kathleen. Ask a que Mortician. escreve os livros também, né? Eu até lembro como escreve, eu só não lembro, não lembro como fala. Mas ela é uma profissional que trabalha em crematório, em inglês é mortician, em português a gente não tem uma palavra específica pra quem trabalha cuidando de gente morta. Cuidando de gente morta parece que é babá, né? Enfim. E daí ela escreveu uns livros bem famosos, é bem conhecida ela tem um canal de YouTube e ela tem feito uns vídeos mais longos, contando histórias de algumas coisas. É a Caitlin Dought, Tupá. Caitlin Dought. Isso. A gente também já fez um programa sobre ela aqui, inclusive com a Regiane, que é tradutora dos livros dela aqui no Brasil. Sim. Excelente o trabalho dela. Maravilhosa. E ela fala muito sobre esses aspectos, né, de cemitério, de luto, de enlutamento, do tempo que a gente tem, perdeu, sobre questões de cidade, urbanismo, que isso também nos distanciou de várias coisas, né, até chegar na morte, né? A vida das pessoas na metrópole, como o Thiago falou, aqui em São Paulo, em grandes metrópoles, é diferente, é uma relação diferente, né? A gente, no Brasil mesmo, os primeiros cemitérios, o cemitério mais antigo do Brasil hoje em atividade é o cemitério dos ingleses, no Rio, que é um cemitério protestante. Então, os protestantes tinham uma relação com locais de enterramento completamente diferente dos católicos, porque
assim, vou falar a grosso modo, vocês me corrijam, tá, meninas? Mas assim, a grosso modo, o rico nunca quis deixar de ser enterrado dentro da igreja, né? E quando você é compelido a ser enterrado num cemitério, aqui no Brasil a gente já começa, teve a cemiterada no Brasil, né? Uma revolta contra o primeiro cemitério particular, porque a igreja fomentou, porque ela tinha a gestão do comercial da morte, né? Então, os luteranos, os protestantes, eles tinham uma relação diferente, muito madura com isso, né? Eles sempre tiveram cemitérios deles, e a gente começa a ter cemitério com mausoléu, com capela, depois que se tornou inevitável você enterrar quem era rico fora de igreja. E aí, o que acontece? Um outro fenômeno interessante que é esse, de você começar a construir no cemitério capelas, porque o cara fala, bom, eu não posso ser enterrado mais dentro de igreja? Não. Então eu vou construir minha igreja no cemitério. E aí você construiu uma capela para você mesmo, pra você continuar sendo enterrado dentro de um campo santo. Tudo, o cemitério é um campo santo, né? Como era a gestão da igreja, acabava sendo campo santo de qualquer jeito, mas ele era enterrado dentro da sua própria igreja, né? Só que você falou de capela, as casinhas do cemitério, né? Tem uma amiga da minha mãe, que a gente tava conversando um pouco antes, gente, sobre essa relação com o cemitério. Eu sei que tem uma amiga da minha mãe que cresceu na frente de um cemitério. E ela falou que quando ela era criança, ela brincava de casinha no cemitério. Porque tinham casinhas no cemitério pra ela brincar. Porque ela não brincaria de casinha. E daí, depois, ela disse que ela cresceu um pouco e ia estudar no cemitério. Cresceu um tanto, ia pra pegação no cemitério, porque era um lugar onde os pais dela não iam pegar e tal. Então, assim, ela teve toda uma vida relacionada ao cemitério. Falando pessoalmente, né, a minha família aqui em Curitiba está enterrada no cemitério luterano, já que o Thiago falou, né? E eu cresci muito com a minha bisavó e a gente tinha uma diferença de idade muito grande, né? Quando eu nasci, ela já tinha 80 anos. Então, como a minha avó faleceu logo em seguida, a filha dela, ela cuidou de mim. E então eu fazia tudo com ela. Minha mãe trabalhava fora e eu ia com a véia pra tudo quanto é lugar, né? Eu falo véia carinhosamente, tá, gente? Não é etarismo, É um privilégio. Você viveu um privilégio, né? Exato. E a minha bisa, ela era católica, mas a parte da família estava enterrada lá no cemitério luterano. E ela me levava com ela. Então eu passei grande parte da minha infância no cemitério, porque a gente tira sarro até hoje. Ela ia visitar os amigos dela, que estavam tudo mortos já, entendeu? Então, assim, ir no cemitério com ela, gente, era tipo ir com um pau de enchente. Ela parava em cada túmulo. Eu ficava entediada, eu não tinha muita noção, não tinha medo. Eu saía correndo pelos túmulos, eu brincava. Ai, que gostoso. Eu corria. Muita coisa de vó também, né? Fazer isso. Eu ia atrás, eu tinha uma coisa de ir atrás, porque eu queria ver o túmulo mais antigo. Eu queria ver o túmulo de gente que morreu mais jovem. Já era mórbida, né? Com um pouco de idade, assim. Mas pra mim sempre foi uma coisa muito comum, assim. Porque... E daí eu penso muito nessa nossa diferença. Ela tava já contemplando a morte. Bem que ela viveu até os 98 anos, tá, gente? Então ela foi longe. Mas ela já estava contemplando a morte. Afinal, ela tinha perdido o marido, tinha perdido a única filha, as irmãs todas já tinham ido. Então, assim, a relação dela com a morte, e eu no começo da minha vida, assim. Então, pra mim, cemitério sempre foi isso, sabe? Foi um local de paz, assim. E o cemitério luterano de Curitiba é muito interessante porque ele também tem túmulos muito antigos. Então, você tem túmulos, assim, de famílias que nem existem mais e que, infelizmente, estão lá, largados, né? É triste, porque daí tem túmulo, assim, que tá quase em ruínas. Mas tem muita coisa de história, assim. O meu favorito, inclusive, se algum dia vocês forem lá, é que tem um túmulo de um soldado da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Esse é muito legal. Recomendo, vão lá. Gabi, e você, Gabi? Você viu o espírito de algum famoso nesse cemitério em Curitiba? Amiga, nunca vi. O máximo, acho que eu vi era um espírito alemão ranzinza correndo atrás, e esse eu fugi o mais rápido possível, entendeu? Credo. Nunca vi nada. E olha que eu sempre fui uma criança muito impressionada, assim, né? Eu nunca vi nada, porque eu acho que eu não tinha esse medo, sabe? Eu era Ouvi e não sabia, né? Achava que era uma pessoa viva e era um espírito ali, né? Eu nunca tive nem a sugestão, sabe? Porque pra mim era tão comum. Ela me levava toda semana. A gente ficava um tempão lá, pra colocar flor em todo mundo que já morreu da família, entendeu? Então, pra mim era tipo, tinha que passar meu tempo.
não era um problema. Tinha uns amiguinhos ali, né, que a gente brincava junto e tal. Por algum motivo eles sumiam sempre quando eu ia embora. Tinha a Florzinha, que morreu em 1890, fazer o quê? Eu sempre chamava ela pra ir lá em casa, ela nunca ia. Eu posso falar uma história que eu vi esse final de semana sobre isso? Claro. Eu fui para um cemitério de Amparo e lá tem o túmulo das bonecas, que é uma menininha que chama Nezinha. E a história é muito engraçado, pô. E a história é que a Nezinha morreu de lombriga porque ela queria uma boneca. Então já começa daí, que é uma história super, super datada, né? Dá pra imaginar da época. Mas como que começa? Como o fenômeno Nezinha como uma milagreirinha de cemitério, que ela se tornou uma milagreira de cemitério. Um pai que estava precisando muito de um remédio, ele conseguiu juntar lá com a vizinhança o dinheiro para comprar o remédio para o filho dele, que estava com uma baita pneumonia, uma doença respiratória grave, estava correndo em direção à farmácia para comprar, quando ele passa na frente do cemitério e vê uma menininha, aparentemente de 3 anos, chorando, e ele para falar, cadê sua família, não sei o quê, ela chorando, fala, tio, eu não tô sozinha, mas eu queria muito uma boneca, me dá uma boneca, não sei o quê, e aí ele fala, pô, se eu tivesse mais algum dinheiro, eu compraria uma boneca pra você, esse dinheiro que eu tenho é pra comprar o remédio pro meu filho, porque ele tá super adoentado, e ela falou, se você me comprar a boneca, você não precisa comprar nunca mais remédio pro seu filho, e aí ele, pô, como assim? Pô, nunca mais é muito tempo, né? E aí ele falou, bom, ele não sabe por que ele foi lá e comprou e deu uma boneca pra menina. Quando ela agradeceu, entrou dentro do cemitério, ele não entendeu nada, voltou pra casa, o moleque tava bom. Todo mundo falou, você comprou o remédio? Ele falou, não comprei, mas o menino já estava melhor e no dia seguinte ele tava ótimo, não tinha nada. Então essa é a história da Nezinha de Amparo, a menina do túmulo das bonecas. Mas se não era a fantasma envenenando, não, brincadeira. Só pagar a boneca. Tô me sentindo muito sozinho aqui no cemitério, preciso de um amiguinho. Nossa, caraca, piadas que você só escutaria no Mundo Freak mesmo. Cara, que história incrível. Interessante que a minha relação com o cemitério é 100% oposta da Gabi, assim. Eu sempre morri de medo do cemitério. Essa parte eu ainda mantenho, assim. Tipo, a minha mãe sempre é daquela pessoa que você chega do cemitério, você tem que tomar banho, trocar de roupa, não pode andar com a roupa do cemitério dentro de casa. E não é por nenhuma coisa de espírito nem nada. Minha mãe é tipo, não é um lugar salutar para se andar depois dentro de casa. Assim, na minha casa, eu também aprendi que não se pode sentar com roupa de rua na cama por nada, e todas essas outras questões também. Mas assim, cemitério e hospital são os dois lugares onde você chega em casa e troca de roupa. Então o cemitério era um lugar que me dava muito medo. Sempre me deu muito medo. Eu achava fascinante, mas eu morria de medo. E eu tenho umas amigas ainda, né? Elas ainda são minhas amigas. E acho que acho que vendeu a casa, enfim. Mas elas são de Curitiba e elas moram na frente do cemitério da Água Verde, que é um cemitério bem grande em Curitiba. A casa delas é efetivamente na rua, assim. Então é a casa e daí você atravessa a rua é o cemitério. Eu morria de medo. Eu não passava na sala daquela casa, inclusive porque a casa tinha sido da avó delas e a sala ficava fechada por um tempo, ninguém usava a sala. Então a sala ainda tinha todo esse outro ar de lugar terrível e sinistro. E eu lembro que eu tinha muito medo, eu falava com a minha mãe que eu tinha muito medo e ela falava, mas não tem por que você ter medo, tá todo mundo morto no cemitério. Eu falava, exatamente por isso. Dos vivos eu sei o que esperar, dos mortos eu não faço ideia do que pode acontecer. Então eu tinha muito isso e só mudou isso. Fazendo história ajudou muito a mudar isso, porque eu comecei a me interessar mais ainda pelas histórias dos cemitérios e tal, mas ainda tinha aquela coisa muito separada. E daí eu fiz meu doutorado na Inglaterra, e lá eles têm a relação deles com o cemitério é isso, o cemitério nem tem muro, as pessoas andam no cemitério, do cemitério no meio da rua. Eu passei em uma cidade, tinha um balão, uma rotatória, e tinha um túmulo lá no meio, que era um túmulo tão antigo que ninguém nem sabia mais do que era aquele túmulo, ele tava lá, tipo... E as pessoas almoçavam nos túmulos do lado da igreja, na hora do almoço tem uma galera sentada nos túmulos em volta da igreja no centro. Tá um solzinho gostoso. E não são túmulos recentes, tá, gente? São túmulos, assim, que já estão lá há pelo menos 400 anos, umas coisas muito antigas, assim. Mas a relação é completamente diferente. E eu lembro até quando eu fui pra Buenos Aires, e daí eu falei com a minha mãe, eu quero muito ir no cemitério. E ela ficou, cemitério, Tupá, o que a gente vai fazer no cemitério? Ela curtiu, ela foi comigo no cemitério, ela já tá acostumada com a filha que gosta de ir em cemitérios. Mas foi toda uma mudança, assim, de forma de ver. E daí a forma de pensar nos cemitérios, entender os cemitérios do século XIX da Inglaterra como essa coisa que eles eram parques, né? E a ideia é que seja um lugar muito agradável para você passar um tempo. As pessoas iam fazer piquenique no cemitério.
E isso tudo foi modificando a forma que eu vi o cemitério. Desse lugar muito terrível e que precisa de um muro alto para os mortos não escaparem, né? Que eu sempre achei curioso. Na verdade é para ninguém roubar, né? Mas eu achava curiosíssimo a gente prender os mortos no cemitério. Inclusive uma história muito rápida de um moço que, enfim, não me conheceu. Ele cresceu numa cidade, essa história tem um tempo já, tá, gente? Antes da internet. E esse moço tinha crescido numa cidade interior, onde as casas não tinham muros. A única coisa na cidade dele que tinha muro era o cemitério, certo? E daí ele teve que vir fazer um tratamento de saúde em São Paulo, né? Na cidade grande. Tudo tinha muro. E daí diz que ele andava na cidade batendo nos muros das casas, falando cemitério. E daí eu acho que ele achava que ele tava numa cidade que era tipo um grande cemitério, porque tinha um monte de casa cercada de muro. Ele devia achar muito curioso esse lugar. Você sabe que, complementando um pouco disso, dessa ideia principalmente de morte, de sepultamento, eu fui também num lugar que é muito maluco, que é descrito como um cemitério, que é a cripta dos Capuchinhos em Roma. São 4.000 corpos que eles doam os corpos, seus próprios corpos, que é exatamente por isso a relação com a morte é sublime para os capuchinhos, para os franciscanos. A morte é chamada de irmã morte, é ela que consagra o encontro com o divino, quer dizer, o melhor momento da vida. E também, venhamos e convenhamos, a vida dos franciscanos, os verdadeiros, aqueles caras que se dedicam mesmo à missão franciscana, é dura pra caramba, né? É de sacrifício pleno, então morrer nem é tão ruim como o que eles passam em vida, né? Vivem com todos os tipos de privações, e lá nesse lugar que eles usam lá, esses corpos, você tem um lustre de cox, você tem alguns mumificados, eles cedem os corpos para fazerem obras de arte. E, cara, é isso dentro de uma igreja. E, assim, tem várias galerias, várias salinhas, como se fosse uma exposição mesmo. E é isso que eles fazem. Em São Francisco, ele sempre posa com o crânio, que é um símbolo de encontro com o divino. Então, a gente vê muita caveira em cemitério, principalmente. É engraçado, aqui em São Paulo tem bastante. Tem, inclusive, uma igrejinha do lado da São Francisco, que é a terceira igreja, assim, tem a São Francisco, né, a Faculdade de Direito, aí tem uma igreja e tem uma terceira, que é a do Seráfico Pai São Francisco da Penitência, que é de uma ordem meio primordial na cidade, que o Tobias de Aguiar fazia parte, os Brigadeiro Luiz Antônio, uma ordem franciscana. E eu fui lá, e lá é um cemiterinho mesmo, né? Tem inclusive Santa Gaudência, o crânio de Santa Gaudência, tá lá, a relíquia dela, o coração do regente Feijó, do Diogo Feijó, tá numa urna, deve estar desfeito, mas eles tinham muito essa coisa de tirar coração, né? Depois o corpo dele foi para a cripta da Sé, mas tá lá o coração. E tudo adornado com crânio, que não tem o significado que tem pra gente do terror. Tem o significado do encontro. Então aquele crânio com as duas caveirinhas que vão na bandeira do pirata, que mostra perigo, que a gente vê na caixa de luz, né, de eletricidade, que representa morrer, se você coloca aquilo no contexto franciscano, é um momento maravilhoso. Já a caveirinha com os ossinhos lá, é lindo, é o melhor momento da existência deles. Falando desse contexto social, né, do quanto o cemitério e as histórias, né, representam a gente, né? O cemitério é um ambiente super emocional, tanto falando de relações familiares, né, quanto falando de Brasil, né, trazendo para o nosso ambiente aqui, seja com religião cristã ou pagã, a gente tem uma relação esotérica também dentro do cemitério, além daqueles que estão lá, que partiram, que são as pessoas que estão ali. A gente tem também outros personagens que fazem parte desse ambiente também, personagens desde folclóricos, fantasias, personagens assim, deidades que conforme os anos foram criados, fazem parte disso, né? Pessoas que às vezes vão no cemitério para, além de visitar alguém, vão lá para ter uma outra conexão, ter outra coisa para fazer ali relacionado com isso, e aí você tem um outro tipo de rito. Porque o primeiro rito que a gente pensa no cemitério é o enlutamento, né? Aquele rito de despedidas, né? E é um ambiente que, tão comum quanto a nossa terra, a cidade onde pessoas vivas estão, o espiritual também existe outras personalidades ali, né? E aí acontecem esses outros ritos de diversas formas, porque cada religião, cada egrégora vai ter a sua visão e o seu modo de tratar ali. Mas no fundo, a gente está falando sobre um grande condomínio com diversos moradores fazendo parte, né? Uns puta morador diferente, maravilhosos, né? Que ele tá falando, mora o Matarazzo junto com a Marquesa de Santos,
junto com a Tarsila do Amaral, tô falando só de Consolação. Junto com o cachorro. Junto com o cachorro, aí você vai pro São João Batista, aqui no Rio de Janeiro, que é o Projac. Eu falo, se tiver um dia os melhores, lembra os melhores do ano do Faustão, que juntava todo mundo para ser premiado, melhor ator, melhor atriz, melhor comediante. Se você quiser fazer isso de toda a história, você faz o São João Batista, porque vai estar Vinícius de Moraes, Clara Nunes, o Bussunda, tá todo mundo lá, Tom Jobim, Santos Dumont, Carmen Miranda, Nelson Rodrigues, Que Maravilha, Newton Santos, Didi Folha Seca. Pô, cara, uma loucura aquilo. Um monte de milagre. Muita gente. O São João Batista tem uma história sobrenatural braba, que vocês vão gostar. Lá dizem que tem um bode, que é o protetor da necrópole, que o São João Batista, ele começa plano, né, em Botafogo, e ele sobe uma ladeirona, né? E falam que dessa ladeirona desce um bode preto, que tem mais de 300 anos, ele cheira muito forte, ele tem um cheiro forte, que todo mundo percebe ele, e quando ele aparece não fica ninguém. E ele é o protetor de São João Batista. Já ia lembrar daquele, como é que chama? O Mr. Philip? O Black Phillip brasileiro aqui. Ele é uma versão nossa. Eu quero perguntar para as historiadoras, a gente vê esse movimento social dentro do cemitério, que a gente está falando tudo aqui, e eu vejo também um movimento para além de espiritual, para além de astral, um movimento também que é um movimento de organização humana, né? Como o Thiago bem estava falando sobre as capelas, os grandes túmulos, né? E falando aqui de Brasil, que é a única coisa que eu conheço, mas eu quero perguntar para elas, a gente tem também uma diferença social, de classe social dentro dos cemitérios. A gente tem as grandes capelas, a gente tem lugar lá que é predinho, gente, que tem vários lugares para famílias inteiras e é todo cheio de gárgulas maravilhosas. Cheio de estátuas, mentira, não tem gárgula não, é anjo, né? Às vezes tem. E tem aquele monte de estátuas, seja de anjo, né, seja de santos católicos, né? Mas a gente também vê cemitérios, né? Aí eu conheço pela minha família, minha vivência, cemitérios que são desde para pessoas mais comuns, depois cemitérios públicos, até você chegar no cemitério rural, que existe em vários lugares do Brasil também, que são cemitérios oficiais, não é cemitério em qualquer lugar, por toda a questão sanitária, mas existe essa diferença entre os grandes cemitérios, os nossos ritos de enlutamento também, e os atuais cemitérios que a gente tem hoje. Aí eu queria ouvir de vocês como que isso se sucedeu, se a gente tem uma origem sobre isso, né? Porque, a gente tem isso daí há muitos anos. Então eu queria ouvir de vocês. Eu não vou ter uma resposta específica aí, mas, diferença social, da resposta do historiador, né? É complicado. Mas a diferença social sempre aparece nos cemitérios, né? E eu vou puxar um pouquinho da antiguidade, na verdade, a transição entre a antiguidade e a Idade Média, porque eu estava lendo sobre isso recentemente, e sobre como a gente tem escavações que estão mostrando cemitérios, especialmente no começo do cristianismo, em que os túmulos nem são tão diferentes um do outro, mas as pessoas santas, e ser enterrado perto de uma pessoa santa era um símbolo de status. Então, embora o cemitério não tenha necessariamente um mausoléu, tal, mas você tem um símbolo de status que é colocado naquele cemitério. Então, os cemitérios, eles refletem muito a organização da própria sociedade, né? Então, você vai ter essas diferenças todas. Inclusive, eu, pessoalmente, acho sem gracíssimo esse cemitério parque que tem hoje em dia, que só tem as plaquinhas na grama. Primeiro que eu não gosto de pisar no morto dos outros, eu me incomodo com isso. E depois que eu adoro estátua de mulher chorando se acabando no cemitério, é um dos meus tipos de estátua favorito de cemitério. E eu tenho uma amiga que estudou morte também, e ela me explicou que andar em cima dos mortos dos outros não é um problema, porque é por isso que as pessoas iam ser enterradas na igreja, porque daí todo mundo andava rezando em cima deles, e isso ajudava as pessoas a ir pro céu. Isso é uma visão lá de 1700 e tanto. Mas eu ainda não me convenci ao fato de andar em cima do morto dos outros. Mas eu diria que essas diferenças sociais, elas são tão marcadas na vida quanto na morte. Especialmente as classes dominantes, elas fazem questão que essas diferenças sejam marcadas, né? Então isso vai funcionar. Então, bem visível isso, né? Eu acho que
O que a Tupã falou é exatamente isso, assim, eu tava pensando enquanto ela tava falando. A diferença de... Eu vou usar classe aqui, mas, tipo, claro que classe não existia, né, há muito tempo atrás, é um termo bem mais contemporâneo, mas só pra a gente entender. Mas se a diferença de classe, ela é tão importante na vida, ela também vai ser na morte, né? Então, existe uma elite e, assim, você quer se destacar mesmo na morte, você quer que as pessoas passem pelo seu túmulo e falem, essa pessoa era importante, essa pessoa era rica, sei lá, essa pessoa era famosa, né? O Thiago falou eu não posso ser enterrado na igreja, então eu vou construir uma capelinha pra mim, pra pelo menos alguém passar e falar assim, olha, tá vendo? Essa pessoa tá enterrada dentro de uma capela, de um mausoléu, né? Tanto que tem muito esse costume de famílias, dinastias muito importantes terem os seus mausoléus, né? Não aqui no Brasil também, mas assim, é uma coisa que vem bastante de fora. Eu acho que além de tudo isso, além de existir essa distinção, que é uma distinção que, claro, ela vai mudando de acordo com o tempo, ela não é a mesma, né? Ela não é a mesma da antiguidade, não é a mesma coisa, mas você tem essa distinção entre as pessoas. Eu acho que existe também, eu acho que daí quando a Ira tá falando assim dos cemitérios que tem o cemitério rural, tem o cemitério mais afastado, né? Eu acho que também existe uma questão de urbanização ali, sabe? Que eu acho que é muito significativa, de você também ter uma redistribuição das classes, né? Então, e daí você tem cidades que não tem mais pra onde ir também, obviamente. E você vai querer sempre expulsar a população mais pobre para as periferias, né? E periferias aqui no sentido tipo de fora do centro, né? Longe. Longe. Né? Longe. Então você vai, eu não quero o pobre enterrado no mesmo lugar que eu. Então tem essa distinção de classe, obviamente, mas também tem essa questão da urbanização, né? Eu acho, porque eu não estudo isso, gente, é puro achismo. Eu tô sendo a historiadora do achismo agora, porque eu nunca estudei cemitério, Sem nem problema, nada. é um podcast. Podcast serve pra isso. Mas eu acredito muito nisso também, assim, de você empurrando a população periférica, né, no sentido cada vez mais pra longe, né? Então, e daí tem essas distinções. Eu acho que tem muito esses dois fatores. E eu vou puxar mais um. E daí eu vou passar a palavra pra você, porque eu quero, inclusive, te perguntar um negócio, Thiago. Não é mais tão comum, mas o cemitério, por exemplo, que os meus avós estão enterrados, no interior de São Paulo, é um cemitério que tem divisão interna no cemitério. Hoje em dia, os muros internos do cemitério foram derrubados, mas antes era separado o lugar dos cristãos e o lugar dos outros. Tem E isso, hoje em dia, se andar né? no cemitério, E daí você anda no cemitério e tem ainda dá pra ver a marquinha de tijolo. E isso que, puxa, você provavelmente já viu isso, né? Então, assim, e tinha aquela coisa de quem tá enterrado mais próximo de uma igreja ou de alguma coisa, alguma capela dentro do cemitério próprio. E daí tem os outros cristãos. E daí, se você é parte de alguma irmandade, você vai mais pra perto. E daí, depois tem esse muro, que minha mãe disse que antigamente era um muro mesmo, com portão e tal. Você não via direito o outro lado, hoje em dia é só uma marquinha no chão. E daí, do lado de fora, e é uma cidade que teve uma imigração japonesa muito forte, então do lado fora desse pequeno muro, daí você vai encontrar vários túmulos em japonês, o que é um tanto quanto diferente, né? E, assim, claro, faz muito sentido pro interior de São Paulo, mas... E daí você tem outras tradições de túmulos misturadas. E minha mãe disse que quando ela era criança, a coisa era meio assim, do tipo, nossa, tal pessoa vai ser enterrada fora do... Isso era uma conversa pra se ter sobre onde você vai ser enterrado. E o cemitério de Brasília, que eu acho um cemitério meio sem graça, que ele é especialmente esse cemitério parque, assim, né? Ele é um cemitério relativamente novo. Mas ele tem também, e daí é por outros motivos, a área judaica e a área islâmica. Mas daí é por outros motivos, né? Porque o cemitério, a rigor, ele é teoricamente mais cristão, e como o Thiago tinha puxado, né? Ele era administrado pela igreja e tudo mais. Então, o cemitério judaico e islâmico em Brasília, eles são todos juntos, mas daí eles são juntos e separados, assim. Na verdade, aqui é tipo uma cerquinha bem pequenininha, assim. Parece uma gradinha de jardim. Mas é assim, E por que os cemitérios hoje são esse parque, assim? Tipo, não vai ter mais cemitério como antigamente, cheio de estátuas? Por mim, teria. Será que tá acabando espaço pra enterrar a galera? Eu acho que muda mesmo. Será que não é uma questão de espaço? Eu acho que é moda. Acho que é a mesma coisa, o espaço é praticamente o mesmo. Acho que é uma prática mesmo. Na verdade, isso... Bom, vocês já falaram tudo, quer dizer, as famílias mais importantes, as famílias ricas, não importantes, não é a rica, nada de mais importante. As famílias ricas, elas faziam esses marcos exatamente para fixar a sua importância territorial naquele lugar. É tão interessante isso que
vocês disseram, que, por exemplo, o túmulo o mausoléu da família Matarazzo, que é o maior da América Latina, ele está num lugar nada nobre no cemitério da Consolação, porque embora o Matarazzo tivesse muito dinheiro, e ele foi o homem mais rico da Itália e do Brasil, aquela camada social que era mais tradicional de São Paulo, ofereceu a ele como possibilidade de ser sepultado no cemitério da Consolação aquele lugar. E aquele lugar era o túmulo para o filho dele, não foi para ele, foi para o Emerlino, que morreu num acidente automobilístico na Itália. Ira, eu acho assim, que eu sempre digo que não existe lugar que explique melhor as cidades e suas regiões do que o cemitério. Então, se você falou do cemitério de Brasília. O cemitério de Brasília, a história eu acho maravilhosa. Eu acho o cemitério de Brasília o máximo. Primeiro porque ele nasce da história da Dona Esperança. Campo da Esperança é o nome. É o cemitério Campo da Esperança. A Dona Esperança era uma senhora que teve hanseníase, escravizada, e aí tem duas versões, uma de que ela fugiu com a família, outra que ela, por ter hanseníase, foi meio que expulsa da fazenda que ela morava e ela acabou indo viver ali perto de onde é hoje o Campo da Esperança, acabou falecendo, sendo enterrada lá. E aí, como é que descobriram que era necessário um cemitério em Brasília? Teve uma briga de operários e um cara matou o outro. E aí os caras perceberam que morreu, eles falaram, o que a gente faz? Vai enterrar onde? Ninguém sabia onde enterrar. Era 200 quilômetros o cemitério mais próximo da construção, do sítio, né, da construção de Brasília. E aí o Bernardo Saião, que era um dos engenheiros, incumbido pelo Juscelino, falou, bom, vamos construir. E o interessante, quando ele estava começando a construir o cemitério de Brasília, ele fez um comentário com um dos projetistas e falou, poxa, quem será que vai ser um infeliz que vai inaugurar esse lugar? O Bernardo Saião estava fazendo a estrada Belém-Brasília, caiu uma árvore na barraca dele, ele morreu e foi o primeiro a ser enterrado em Brasília. Caraca! Brasília tem ainda a história muito marcante da Ana Lídia, que o ano passado fez 50 anos. Nossa, pesadíssimo. É aquela menininha que foi violentada, uma história horrorosa, né? E virou uma milagreira de cemitério. Então você vê que a gente falou rapidamente de como um cemitério conta um tempo e espaço da cidade de um lugar, né? E voltando um pouquinho aqui para nossa realidade. O cemitério, por exemplo, São Luís, que é um cemitério que eu conheci o cemitério São Luís muito antes de ter interesse em cemitério por conta da música Fórmula Mágica da Paz dos Racionais, que eles falam do cemitério São Luís. E o cemitério São Luís é muito louco, porque você vai no cemitério São Luís e é muito difícil que você não veja uma mãe usando aquelas camisetas com a foto dos seus filhos assassinados. O cemitério São Luís é o cemitério dos assassinados. Lógico, jovens, negros, mortos de forma violenta. Até hoje mesmo com o Covid, que mudou um pouquinho a estatística, né? Incluindo ali como usuários idosos que morreram, principalmente na periferia de São Paulo. A gente está falando de um cemitério que fica na região do Jardim Ângela, Capão Redondo, próprio São Luís, próprio Jardim São Luís, mas ele conta uma história. Mas eu falo assim, se me permitem complementar o que vocês disseram, eu tenho certeza que não existe lugar que explique melhor uma cidade do que o cemitério. As cidades menores, que tem um cemitério, ele explica tudo. Então você vai no cemitério, na entrada, na Alameda principal, você vê lá aquele monte de obras lindas, eu adoro, lindo. Arte tumular pra caramba, os vários escultores da época, que também foi um outro fenômeno social interessantíssimo, porque as famílias começaram a ganhar dinheiro e quererem, né, a se estabelecerem também a partir da morte em lugares com status, né? E aí tem uma demanda tão grande de grandes escultores que os escultores começam a deixar a Europa e começam a vir para o Brasil ganhar dinheiro. Porque então você tem um monte de italiano, principalmente italianos, mas um monte de italiano de Pietrasanta, que é uma das escolas mais tradicionais de escultura italiana, vindo para o Brasil para servir essas famílias. Então, o Brecheret já é modernista, mas assim, você tem antes grandes escolas de arte italiana, marmoristas principalmente, grandes escultores em bronze, mas que vem nesse períodozinho aí de estabelecimento da segunda metade do século XIX, né? Um comentário rápido disso, comentário pessoal, assim, mas que eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com alguns cemitérios da Europa que eu fui, porque eu tava acostumada com cemitérios do Brasil, que tem muita estátua e são muito incríveis. São muito melhores. Aí eu cheguei lá e falei, mas é isso?
E daí eu fiquei tipo, mas cadê o cemitério legal que eu tô acostumada? O cemitério mais interessante do ponto de vista de arte tumular que eu vi fora do Brasil é o cemitério dos Acatólicos de Roma, que é muito bonito. Tem aquela capa da banda Nightwish, que eu esqueci o nome que é um anjo chorando assim. Ai, que demais, que foda, né? É bonito. E tem o gato Romeu, tem o lance dos gatos também lá, muito grande, assim. Mas, de fato, aqui é impressionante. A necrópole São Paulo, o próprio São João Batista. Eu tô falando muito, gente, não é que eu sou sudestino, não, é que eu só tenho dinheiro para viajar por aqui, entendeu? Eu quero ir para Curitiba agora, assim, o máximo que eu fui foi até Brasília, mas aqui do Sudeste eu quero ir muito para Curitiba, ver a próxima. Vai lá conhecer o cemitério que a Gabi ficava brincando lá, pra ver se acha alguma coisa. Eu vou. Olha, aqui em Curitiba, volta e meia tem tour no cemitério municipal. É bem legal, Sim. Eles fazem até tour guiado à noite. Só que é disputadíssimo, assim. São 3 dias, abre vagas, tem que sair correndo e se inscrever. Eu sei. Eu quero ir também, ainda não fui. Vamos combinar de ir, pô. Vamos combinar, porque deve ser muito legal. E o cemitério municipal aqui de Curitiba também tem muita história da cidade, como o Thiago falou, assim, é muito bacana. E tem uns túmulos também, assim, gente, é muito... Eu vou dizer que é divertido, mas respeitosamente, tá? Não é porque... Mas é muito legal de ver, tipo, algumas estruturas e arquiteturas, vale bastante a pena. Eu vou dizer que pro historiador o cemitério é sempre divertido. Uma coisa que o Thiago pontuou, né, realmente, né, a gente fala desses grandes cemitérios de grandes cidades e muitas esculturas, mas cemitérios do interior, né, e aí falando da minha vivência, porque o único cemitério que eu conheço bem é o cemitério em Registro, que é da minha cidade, e cemitério do interior não tem esses famosos como a gente tem em algumas cidades, sim, algum famoso que morreu e foi enterrado na sua cidade, né, mas normalmente os famosos são as pessoas que a gente conhece na cidade. Então, o cemitério, pra mim, eu gosto de ir, além de eu gostar do ambiente tumular também, de toda essa coisa meio gótica, mas assim, eu gosto de ver fotos, porque aí eu fico me lembrando das pessoas, quem que é filho de quem, pai de quem, família. Aí as estruturas do cemitério também dizem isso, né? Registro, o Vale do Ribeira é uma cidade quilombola, ribeirinha, com imigração japonesa. Então a gente tem ali alguns túmulos, assim, com alguns túmulos de famílias cristãs, que a gente percebe por cruzes, anjos, né, alguns santos. Mas lá a gente tem muita estrutura de cemitério de japonês. E é diferente, sabe? É tudo cheio de mármore, é uma coisa mais sóbria, uma coisa mais direta, são só fotos. E aí, nos cemitérios, lá também tem cemitérios indígenas, né, por causa da região. A gente não tem acesso, mas aonde você vê pessoas quilombolas, você tem ali um outro formato também de família tumular. E por ser uma região que a gente conhece todo mundo, é interessante você ir lá e ver e saber quem foram aquelas pessoas, sabe? E muitas dessas pessoas eu conheci, eu lembro, ou sei quem são a família, não conheço a pessoa, mas tem lá o nome das famílias, aí eu gosto de reparar nessas coisas também, né? Porque fofoca aqui no mundo carnal e fofoca no mundo astral, né? Quem que é filho de quem aqui, sabe? Quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? Me fala outra experiência que você tem uma sensação de pertencimento maior que essa. De você se conectar com toda a sua comunidade, com todas as pessoas do convívio, de todas as pessoas do convívio de vários tempos e espaços. Não é de agora, é do cara de agora, mas do cara de ontem e tal. Então o cemitério, na verdade, ele dá uma possibilidade de reencontro que é raro em outros lugares. Você vai num shopping, tanto faz você tá num shopping em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Fortaleza, em Manaus, é um shopping. Vai ter loja da C&A, vai ter loja sei lá de quem, e o cemitério você vai ter a avó do cara, a não sei o quê, a prima de não sei quem, o cara que morreu cedo, aquela criança que você lembra que foi um puta trauma, morrer atropelada. Total, tem o caixãozinho, você fica triste de novo. Porra, você lembra daquilo. E tem uma coisa também, isso que você falou, né, desse encontro, desse pertencimento. Faz muito tempo que eu não vou, não sei como é que está hoje, mas aqui no Brasil, dia 2 de novembro, né, no dia de finados, dia 1º, dia de Todos os Santos, e dia 2, dia de finados, a gente tem ainda eventos e visitação nos cemitérios, e neste dia você encontra realmente todo tipo de pessoas e credos e religiões. Pessoas que estão indo lá para rezar Ave Maria, Pai Nosso, para levar velas, pessoas que são de religiões espíritas, que têm uma outra relação, né? Pessoas de religiões de matriz africanas que também estão lá.
E isso que você falou, você encontra ainda as pessoas vivas também, porque da mesma forma que a Gabi ia com a avó, eu também fui com a minha avó, eu fui com tias, eu fui com vizinhos, eu fui com amigos, e lá a gente se encontrar no cemitério, existe até assim troca de velas, de flores, sabe? Especificamente no dia de finados, nos outros dias eu acho que diminuiu, não tem mais, mas eu acho que ainda existe. Dia das Mães bomba. Dia das Mães, Dia dos Pais. Nossa, é bem forte, é verdade, né? Mas o Dia dos Mortos, o Dia de Finados, Campinas, por exemplo, tem um santuário do Tranca-Rua das Almas, que é o RIT. A gente faz passeio à noite em Campinas. Meus passeios são todos à noite, É um né? must. É um must. É um must. É o santuário do Tranca-Rua. Se eu ando 5 minutos, alguém pergunta: pô, a gente não vai no Tranca-Rua? Eu falo: não, vamos no final, calma. Porque é o que a Ira ia amar. Tem gárgulas, e tem o Tranca-Rua. Amo! E, pô, tem as entregas, maravilhoso. E no dia 2 é uma macumbaiada que vale um ingresso, é maravilhoso. Assim, É lindo! Um monte de gira embaixo, assim, ele fica meio embaixo do cemitério da Saudade. Então ficam vários grupos, várias tendas, batucaiada, canto pra Exu, pra Pombagira. E do lado de cima do cemitério, onde tá todo mundo lá normal. Ninguém, cara... E aí passa aquele grupo de senhoras, principalmente de igreja católica, né? Rezando o terço, né? Amarradão. Que cumprimenta Tranquilo. tudo, passa e respeita todo mundo, né? Rolando missa. Porque isso que vocês falaram também, o de Campinas, essa divisão era muito grande. O cemitério da Saudade de Campinas eram 5 cemitérios que formaram o cemitério da Saudade. Então, São Miguel e Almas, São José, Terceira Ordem do Carmo, Cura d'Ars e Santíssimo Sacramento da Catedral. Todas as ordens, a maior parte ordens religiosas. O Cura d'Ars era só para doença infecciosa. Campinas foi quase devastada pela febre amarela, mas também teve uma grande epidemia de varíola, né? Também tivemos como outras, como também rolaram, como rolou no Brasil inteiro também a gripe espanhola, mas aí já é numa outra época. E existia essa divisão, não existe mais. Então eu sempre falo pra galera, falo, gente, primeiro que assim, eu perco mó tempo explicando que Exu não é o capeta, né? Eu sei que tem um movimento hoje que mistura tudo, o Lúcifer com Exu, com Pokémon, e vai misturando tudo e cria um negócio novo, e eu quero só que as pessoas achem que o Exu não é o demônio, porque não tem nada... Eu fico super satisfeito se eu conseguir convencer alguém disso nesse momentinho de alguém que se permitiu ir no cemitério à noite comigo e que imaginava isso antes de ir. Então eu gasto uma energiazinha com isso. Mas eu sempre falo pra galera, gente, e se vocês não conseguirem conviver em vida, né, respeitando a pluralidade religiosa que o cotidiano nos oferece, quando vocês morrerem, vocês vão ter que passar. Porque lá também tem, além de uma parte de pastores luteranos, porque os alemães e ingleses que chegaram na cidade, eles acabaram tendo que usar lá também, eles não tinham um cemitério para eles, até construírem um cemitério dos alemães. Tem as ordens religiosas católicas, tem um cemitério que é praticamente inteiro de orientais, então tem desde budista, Seixinoye, tem tudo no lugar, e todas as construções super legais, características, e tem essa parte que é da Umbanda mesmo, do Santuário do Tranca-Rua, que além desse outro lugar, desse outro universo que eu sou apaixonado, que é o de Milagreiro de Cemitério, que para mim também é um lugar tão pouco estudado. A Tupá falou um pouquinho, né, do sepultamento dos cristãos, e eu, na catacumba de São Sebastião, onde imaginam que tenham ficado os ossos de Pedro e Paulo, um período escondidos, né, junto com São Sebastião também ficou lá, mas as pessoas identificaram essa possibilidade a partir dos ex-votos dos devotos deles, que iam e agradeciam as graças alcançadas e colavam lá caquinho de barro, então escrito a barro, ex-votos super rudimentares, mas que eles colavam. Então essa ritualística que começa aí, a gente vê hoje transferida para o Milagreiro de Cemitério. Para quem não sabe o que é Milagreiro de Cemitério, é aquele túmulo que você vê e tá cheio de plaquinha. Eu fico pensando se todo cemitério tem um, né? É difícil que não tenha, mas às vezes não tem. Eu procurei bastante. Mas cheio do quê? Não entendi. De plaquinha, aquelas plaquinhas chama ex-voto aquilo. É uma plaquinha de agradecimento por uma graça alcançada. Então, só para não contar pela metade, o Milagreiro de Cemitério, ele é um fenômeno cemiterial que eclode do catolicismo não oficial, então começa dessa ritualística católica, né, do mártir normalmente, ou de uma morte muito sentida. Não tem padrão, mas normalmente é uma morte traumática ou uma morte muito sentida pela comunidade, ou então de um fenômeno muito louco, que é o fenômeno da incorrupção do corpo. Para quem não sabe, normalmente você enterra, fica 3 anos enterrado. Se você tem a propriedade daquele terreno,
pleno, né? Se é perpétuo o seu túmulo, vai ser usado por sua família. Então alguém precisou usar, tem que abrir, pega lá você, exuma para enterrar outra pessoa. O corpo incorrupto, ou se não é seu, 3 a 7 anos, o cara vai lá e tira seus ossos, ou leva para um lóculo, para um ossário, ou coloca numa caixinha fúnebre e guarda no túmulo e outra pessoa pode ser enterrada. O que acontece com o incorrupto? A pessoa abre depois da exumação e o corpo tá lá perfeito, tá intacto. Eu quero estar assim, hein? É assim mesmo que eu quero estar, hein? Você tem um monte de milagreira que tá assim, um monte de milagreira que é assim, que você abre. Sobre esse incorrupto, duas coisas são interessantes, né? Uma que a minha mãe ficava falando que era... claramente essa pessoa é muito apegada ao mundo material. Ela sempre brincava, falava, esse santo incorrupto. Ela falou, não acho o santo ficar apegado ao mundo material, não. Mas a outra coisa que é interessante é que o conceito de incorrupto, né? A gente fala assim, a pessoa tá inteira, como se... Não é também inteiro, assim, os ouvintes dizem, não é como se a pessoa, embora as descrições muitas vezes sejam, a pessoa estava como se ela estivesse só dormindo e tal. Ao longo da história, o conceito de incorrupto, ele é bem amplo, assim, e muitas vezes, santos que eram considerados incorruptos, hoje a gente chamaria de múmias mesmo. Só que era considerado incorrupto porque ainda tava, tipo, meio mumificado. Tem umas regras para ser considerado incorrupto oficialmente pela igreja, mas sempre você falou dos ex-votos, mas também sempre tem, ou então aquele túmulo que tem muita flor, que é um túmulo mais especial da cidade, né, assim. Balinha, refrigerante, criança, normalmente, né? Criança tem muito, né? Criança é comum, né? A Isildinha de Castro, o corpo dela estava incorrupto depois de 40 anos. Ela foi desenterrada em Póvoa de Lanhoso, ela é Póvoa de Lanhoso, foi enterrada em Guimarães. Quando desenterram ela tá, até as flores estão incorruptas. Aí eu tô falando, gente, eu não sou um believer, tá? Mas nos milagreiros eu sou. Milagreiro eu sou apaixonado. Porque tem esse poder de conversão, eu acho, a nossa necessidade de pegar um baita trauma, uma menina de 13 anos, morreu de leucemia, então você pega criança, em Campinas tem 4 crianças que morreram queimadas dentro de casa, as pessoas precisam dar um jeito de processar aquilo e... Pô, que bom que vira algo ligado à fé e ajuda todo mundo. Campinas tem umas milagreiras maravilhosas, Maria Jandira, que é que virou uma pombagira, que a história também de noiva conecta com a ideia da noiva fantasma também. Ela aparece por lá. É uma história assombrada essa. A Maria Jandira era uma menina muito bonita, de uma família tradicional da cidade. Muito provavelmente ela não se dobrava aquelas regras retrógradas, né, dos anos 20. Ela devia ter vontade, devia fazer sexo, sei lá, a gente imagina que seja isso. Por isso foi expulsa de casa e foi trabalhar num bordel de uma cafetina chamada Laudelina. Super bonita, super requisitada, só que ela se apaixonou por um babaca lá no trabalho e esse cara... resolveram se casar, ela juntou todo o dinheirinho dela, comprou uma passagem, comprou um vestido de noiva e uma malinha, comprou a passagem para os dois e no dia combinado ela foi para a estação. O cara contou em casa, que ele também era de uma família tradicional, contou em casa que ia embora com a Maria Jandira, a família falou, pode ir, só que você vai ser deserdado. E aí ele não vai, ela tomada de desgosto, volta pro bordel, quer dizer, humilhada, saiu, não queria voltar, teve que voltar, coloca o vestido de noiva dela, joga álcool no corpo e ateia fogo em si própria. Morre queimada lá, até tentam socorrer, mas não conseguem. As amigas enterram ela. Ela começa, desde que foi sepultada, esse processo de devoção a Maria Jandira. Todo mundo ficou muito chocado com a morte dela, muito comovido, né? E ela começa a promover milagres de várias qualidades, mas um especial ela tem destaque que é esse de questões relacionais, né? Então ela ajuda muito de questões afetivas e é muito louco porque a gente tá falando, ela morreu em 34 e nos anos 50 um grande jornal aqui de São Paulo faz uma matéria dizendo que não se conformava com Campinas tinha uma cidade, né? Uma cidade aristocrática, né? Ainda tinha muito aquele ranço da aristocracia escravagista, cafeeira. Como que uma cidade como Campinas tinha uma milagreira que era uma prostituta suicida. Era difícil uma sociedade conservadora como aquela conceber essa possibilidade. Proibiram o rito de devoção a Maria Jandira, mas depois ele voltou implacável. Assim, ela salvou um coveiro, tinha um coveiro chamado Dois Papos, que ele tinha provavelmente uma tumoração de tireoide e ela curou ele. Então assim, tem várias histórias legais e tem uma história de aparição dela que é maravilhosa, que não
uma ocasião, o segurança fazendo a ronda, e ele vê uma mulher de costa, com um vestidão, né, em branco, e começa a chamar, fala assim, ó, tá fechado aqui. Engraçado que esses seguranças, eles têm uma disposição, né? Você vê uma mulher de branco no cemitério, eles vão atrás, tentam tirar do cemitério. Os caras saem correndo. E a mulher de branco é o clássico, né? É um clássico, tem 1 milhão. O cara que vê uma mulher de branco no cemitério e não pensa no fantasma. Não, imagina, vou tirar ela daqui, vou cumprir minha tarefa. E aí ele vai até a moça, começa a aproximar e ele vê que ela tá a 1 palmo do chão. Ela tá flutuando, ela percebe ele, vira e pergunta, Carlos, é você? O coitado que não passava nem Wi-Fi não responde. Ela vira pro túmulo, se transforma numa grande labareda e entra dentro do túmulo. Se eu presencio isso, que tem uma cova logo em seguida que eu caio nela e é isso. E acabou. Não acabou, Andrei. Você vê, a Maria Jandira é tão completa o case dele, que ela é uma milagreira, ela é uma assombração e ela se torna a Rosa Caveira de cemitério para Umbanda. Ela virou ainda uma pombagira de tantas funções que essa mulher assumiu depois de morrer. Trabalha, bichinha, hein? Essa trabalha. Pô, muito maneiro. Aqui no Consolação, quem aparece também nesse contexto um pouco de violências, né, contra as mulheres é a Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos, ela é vista de vez em quando também circulando, ela que doou 2 contos de réis para a construção da capela do Cemitério da Consolação. O Cemitério da Consolação que também tem uma história legal. Ele é um cemitério considerado um cemitério super de elite, e é mesmo, né? Ele foi, depois que a elite se assumiu, se permitiu ser sepultada, ela começou a usar mesmo o Cemitério da Consolação, só que a primeira sepultada no Cemitério da Consolação é a Dona Teresa, que era uma agregada, era uma mulher escravizada, e é tão interessante a gente perceber historicamente qual era o propósito do Cemitério da Consolação, que ele seria uma extensão do Cemitério dos Aflitos, que é um cemitério que ocupava o bairro da Liberdade, praticamente o primeiro cemitério público de São Paulo é onde fica o bairro da Liberdade. A Dona Maria Teresa, que foi sepultada no dia 15 de agosto de 1858, ela era uma escravizada e o livro de registro de sepultamento tinha o nome da pessoa, a data do sepultamento e o nome do senhor daquela pessoa. Ninguém esperava que alguém que não tivesse senhor não seria sepultado no Cemitério da Consolação. Então, o primeiro sepultamento de um capitão que não era dessa qualidade de pessoas que imaginariam, essas pessoas marginalizadas, que seriam sepultadas lá, foi um cara que foi enterrado só em novembro, que era um capitão Jaime. Então, todo mundo imaginou que o Cemitério da Consolação seria simplesmente uma extensão do Cemitério dos Aflitos, que era um cemitério para negros, escravizados, indígenas, acatólicos, presos, né, em geral, e condenados à morte, muitos à forca, no Largo da Liberdade, onde ficava a forca. Tem uma história linda também, que é a história do Chaguinhas. Eu acho que o Chaguinhas tem que ficar... É um episódio à parte. O Chaguinhas merece um episódio à parte. Chaguinhas é um episódio à parte. O Chaguinhas merece. A gente já foi lá, fizemos o rito também. O Cemitério dos Aflitos e o Chaguinhas, né? Sim, com certeza. Galera, o papo tá incrível. Eu tenho certeza que se depender do Thiago e da Tupá, a gente fica aqui até 6 horas da manhã. Mas temos horário. Brincadeiras à parte, eu adorei o papo, cara. Vocês me perguntaram, assim, muito brevemente, não sei se ficou na edição ou não, sobre a minha relação com cemitérios. Eu fiquei um pouco mais quietinho, porque justamente eu não tenho uma relação com cemitérios. A primeira vez que eu visitei um cemitério foi com a Ira, e foi justamente num trabalho que a gente foi fazer lá. Gostoso! Foi legal que eu conheci, assim, porque a minha relação com a morte, ela é muito distante. Por quê? Eu moro hoje em São Paulo, onde não tem nenhum familiar. Então, quando o familiar meu acaba morrendo, eu acabo não participando dos ritos. Muitas vezes, né? O que eu acho um erro, inclusive, né? Eu me arrependo muito de não ter ido, quando infelizmente acabou acontecendo, né? E é muito, muito interessante, e eu tenho certeza que em algum momento eu quero voltar a frequentar cemitérios, começar a frequentar cemitérios aí pra eu ver as pessoas gótico, suave, com bebendo vinho ruim. O Andrei adorou o passeio comigo, né, Andrei? Com toda certeza. Você tirando, fazendo vídeo, né? À noite, o Andrei morrendo de medo. À noite. Olha ali, eu vi alguma coisa. Eu falei, Ira, pelo amor de Deus, respeita essa porra aí, caralho. Né? E era um cemitério pequenininho, desativado assim, não recebe mais, né? Hoje ele só é utilizado como ponto mágico, como um ponto simbólico, enfim, lindo. Não, teve dois cemitérios então que a gente visitou, que eu tava lembrando do outro. Esse aí é uma história à parte, mas eu vou contar em algum momento eu conto. Só um detalhe rápido, essa ideia, os cemitérios pequenos
pequenos de interior, eu acho que eles têm uma coisa fascinante no Brasil, que são as flores de plástico também, e as flores em geral. Eu acho lindo você ver aqueles cemitérios na montanhinha com flores, os cemitérios de Florianópolis têm uma tradição açoriana e eles são muito coloridos, assim, em termos de flor, né, não um túmulo. Acho fantástico, adoro. Muito bom, muito bom. Então, é isso. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado pra galera que tá aí escutando a gente no Spotify, qualquer outro agregador, no Deezer, enfim, no Pod, sei o quê. Agora no YouTube também, né? O YouTube agora tá permitindo a questão do feed. E é claro, Thiago, por favor, momento jabá, aonde que o pessoal te encontra enquanto seu trabalho. A pessoa quer segurar na tua canela pra você revisitar o cemitério. Onde que o pessoal te encontra aí, para os teus contatos, as coisas todas? O que te assombra em tudo, no que te assombra em todas as redes, é muito fácil de achar. É um @ que te assombra, a gente tá lá. Tá em todos os lugares. Nos agregadores de áudio a gente conta um pouco dessas histórias, a gente conta algumas histórias sobrenaturais, mas estamos bem mesmo explorando as histórias dos milagreiros de cemitério, que a gente vai lançar um livro também agora, que é uma jornada muito particular, porque quando houve a concessão, juro que eu não vou me estender, quando houve a concessão dos cemitérios, a gente pegou o edital de concessão e viu que existiam 12 túmulos que deveriam obrigatoriamente serem protegidos por essas concessionárias que assumiram, túmulos que causam devoção popular. E eu conhecia muitos outros milagreiros daqui. Então eu acabei indo em todos os cemitérios públicos de São Paulo, tentando achar esses milagreiros, e achei mais 12. E aí eu fiz uma carta para a Prefeitura de São Paulo pedindo a inclusão desses outros túmulos para proteção. Até hoje não teve resposta, e como não teve resposta, eu resolvi fazer um livro, contando um pouco esse rolê de sair em cemitério procurando milagreiro e procurando devoto de milagreiro, porque não existe milagreiro sem devoto. Então a gente saiu atrás de milagreiro, de devoto, e a gente conta um pouco essa loucura no livro que a gente deve lançar agora para o meio do ano aqui de 2024. Mas o @ que te assombra, em qualquer lugar, a gente tá lá e é só chamar, e quem quiser ir nos passeios também, é tudo de graça. A gente pede para quem puder e quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, a gente sempre distribui para alguma entidade assistencial parceira do projeto. Para os mortos, né? Você vai colocando esses vinhos. Pagar direito autoral para morto, sabe? A gente dá para os... tem um monte de... A gente tenta trazer isso pro passeio também, quer dizer, também não é claro, que ele é gratuito, 100% gratuito, é quem puder fazer, faculta a pessoa a levar um alimento. Mas é isso, gente, obrigado, tô lisonjeado, gente, obrigado mesmo. Se eu falei, se isso não é vencer na vida, se estar no mundo freak não é vencer na vida, eu não sei o que é. Olha, o Thiago tá bajulante demais, meu gosto, já tá muito bajulante já. Thiago, você tem que dar umas patadas também para equilibrar, senão, Andrei... Deixa eu me chamar pro segundo programa. O primeiro ainda não. No segundo ele começa a ficar mais solto. Vamos lá. É um flerte. É um flerte. Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Agradecer essa mesa maravilhosa, você que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás. Vou deixar avisado pra Nandinha, a gente repete aqui a bancada e a gente faz uma parte 2. Beleza? Viu, Thiago? Ele não é que ele não tá bravo, ele tá feliz, que a gente tá vendo duas pessoas em uma. Eu tô esperando ele me convidar pra essa bancada, porque acho que a bancada são vocês. Ele já convidou. Vai ser a gente de novo. Nossa, mandou bem demais, Thiago. Obrigado. Que papo maravilhoso, nossa. Mas também não fica puxando muito saco não, pra também não achar que é assim também. Eu só vou vou acreditar na hora que chegar o e-mail lá com o convite. Até agora eu não acredito. Eu sou advogado, velho. Todo mundo se livra de mim rápido. Não, tá ótimo, obrigado. Pode deixar que a gente liga. É claro que eu não vou chamar advogado pra bancada, tá louco? Vai me processo. Tá maluco? No primeiro... Não, proteção, hein? Os advogados têm que ser nossos amigos. Thiago, você vai me tirar da cadeia? Inimigos. Se eu ligar pra você me tira da cadeia? Aí beleza. Aí beleza.
deixo vocês que são doidos que gostam de cemitério falar. Ah, eu E aí, adorei. se Você fica à não gosta de vontade. cemitério, Andrei? Eu não Qual a vou sua em relação cemitério. com o cemitério? O cara nunca mais vai me chamar mesmo. Ah, claro Não, que vai. não, Vai não. ser mais uma Eu- agora. Eu hein? vou tanto te chamar Deixa que eu você... fazer um comentário em off. É. Que um dia eu olhei pro Matheus. Matheus é meu marido, tá, Thiago? Só pra contextualizar, né? E a gente tá junto há 10 anos. Daí eu falei assim pra ele: vamos ver tua família no cemitério que tá lá do outro lado. Ele: que diabo você quer fazer lá? Eu falei: ué, quero ver o túmulo da tua família, velho. Tô junto com você, Passear, quero ver gente. onde parte da família tá morta. Ele olhou assim: meu Deus do céu. Eu falei: ué, eu sei onde tá a minha, eu quero saber onde tá o resto da tua. Ué, curiosidade, gente. Olha aí, Genial. ó, rolê de Ai, casal. beleza. Leve pro date a sua digníssima, seu digníssimo, para ver a tua família. Eu vou levar a Ira comigo, porque Eu eu quero. Tem o conto, né? Venha ver o pôr do sol, não era? Da Lígia Fagundes Telles, que é Venha ver o pôr do sol, que tranca a menina, tranca a ex-namorada dentro do mausoléu e larga ela lá. Eu contei Nossa. tudo, né? Contei a história inteira. Quem não leu também agora. Aplica a Bem. história, mas também faz tempo que ele existe, né, gente? Você não leu até agora. Aqui, agradecer essa mesa maravilhosa, você que tá aqui. E aquilo, não olhe para trás. Pois vai ter uma mulher vestida de branco. De preto, na Achei verdade. que você falava, vai que Porque tem um é- cemitério. Porque a Ira vai estar. Eu vou tem a tá mulher lá vestida de mesmo. branca e a mulher vestida de preto, né? Eu vou sair É a do Ira. cemitério e vou pra cadeirinha ainda, hein? Em Campinas tem uma mulher de preto também. Tem a mulher de branco, que eu já vi em um monte de lugar, mas tem a mulher de preto também. Ai, Nossa. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.